A minha história, ela faz parte desse início, né, da maior rede de clínicas masculinas do Brasil. Me chamava de mundo de Bob. Luiz, é muito mundo de Bob. Vai ser uma rede de franquia. Tudo que você falou que você ia fazer, você fez. O marketing é a arte de fazer possível esses sonhadores, esses malucos, né? Fazer dar certo, isso não é pra qualquer um. Não, eu acredito que é o trabalho que faz isso dar certo. Precisa vender. Independente do negócio, precisa vender. Assim, é a primeira coisa que você tem que fazer quando você for montar um negócio. Que Deus é quem vai dirigir os passos, mas se você não fizer planos, se você não tiver um sonho, se você não tiver uma meta definida, isso não... Muitas vezes você não vai chegar em lugar nenhum. É a dedicação, saber que não existia plano B, correr atrás. Coloca energia, já pensa. Você acha que empresário tem que ser meio doido mesmo? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sailors Cast, o episódio para o empresário, para o empreendedor. E hoje, gente, é muito especial. Desde já, eu preciso fazer isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque com certeza vai ser de grande aprendizado para todos que estão assistindo. Escalar um negócio no Brasil não é fácil. Agora, escalar uma rede com 150 clínicas, se tornar referência na saúde masculina, saúde e estética masculina. A gente, inclusive, já está aqui já se corrigindo, mas hoje você vai ter um grande aprendizado, porque eu estou aqui com Luiz Fernando, CEO da Homem. Seja muito bem-vindo no nosso podcast. Obrigado pelo convite, obrigado aí aos empreendedores. Espero a gente compartilhar bastante, né, trocar, né, essa experiência, todo esse crescimento, a história da minha vida, né, de empreendedorismo, marketing, publicidade. É um prazer estar aqui. Progresso e ordem, bora lá. Com certeza. Isso aí. Primeiro a gente avança, depois a gente organiza, né? Isso. E claro, o nosso convidado mais que especial, que não é só de casa, ele fez a casa. É o fundador do nosso estúdio e da nossa agência. Você já sabe, né? Qualidade de produtora, agilidade de agência. Pedro Manhães, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Opa, muito obrigado. É sempre um privilégio poder dividir essa mesa com grandes nomes e poder trocar uma ideia melhor sobre marketing, empreendedorismo. Enfim, bora conversar. Bom, Luiz, todo mundo começa perguntando como iniciou a Homens, né? Já tem bastante disso em artigos na imprensa, em outros vídeos, outras entrevistas. Mas eu quero falar a respeito da sua trajetória de empreendedorismo. Certo. A gente está aqui numa agência de marketing com alguém que já foi especialista em publicidade, propaganda, produtora e tem tantos outros negócios. Conta um pouco para nós sobre a sua trajetória. Por que você decidiu empreender nesse mar revolto do Brasil e, enfim, das trajetórias profissionais, né? Onde iniciou a sua trajetória? Então, eu até mesmo, né, igual a gente estava falando, normalmente eu já participei de vários podcasts, entrevistas, né, sempre contando um pouquinho da história da empresa, mas a minha história, ela faz parte desse início, né, da empresa, de toda a companhia hoje, que é a Rede Homens, né? Que hoje, igual você falou, nós somos a maior rede de clínicas masculinas do Brasil. Mas antes de chegar até aqui, tem um menino mineiro, né, lá de Minas, que sabia que ali desde o início não ia contar com... Não tinha uma referência dentro de casa, não tinha ninguém na família empreendendo, né? A família com aquela visão, pobre tem que estudar para ter um bom emprego, e eu quebrando aquele desafio ali. Foi o meu primeiro desafio, né? Quebrar essa bolha dentro de casa, dentro da família, né? Porque todo mundo via a gente como doido. E eu comecei, minha família é uma família humilde, lá do interior de Minas. Comecei minha vida eu falo que meu primeiro negócio foi vender picolé na rua. Olha aí. Comecei Caramba. a vender picolé na rua com 14 anos. Legal.
E dali eu já identifiquei que eu queria ser um cara, né, independente, já atrás dos meus sonhos. E depois eu fui trabalhar com o meu tio. E aí, trabalhar com tio é aquela questão mais informal, né? Ah, vem aqui. Era um bico, né? Que a gente fala lá. Você não trabalhava, você ajudava. Ajudava, exatamente. Diferente. Era mesmo, era exatamente isso. Você trabalhava, mas na cabeça dele ele tava te ajudando. É verdade. Era desse jeito. E aí, eu comecei assim... E um dia eu identifiquei que o que eu gostava de fazer era a publicidade, né? E eu sou muito grato por essa escolha, porque ela me trouxe muito até aqui, né? Eu vejo que a publicidade, ela foi uma força nessa ambição. É uma ambição que eu falo, uma ambição boa, tá? De querer dar certo na vida, de ter sucesso, ajudar as pessoas. E aí, eu comecei a trabalhar eu nunca fui aquele cara de falar não. Sempre eu falava assim... Não, eu falava sim e falava, me dá aí que eu vou aprender, né? Então, sempre eu falava sim para as coisas e um dia eu fui trabalhar numa produtora. Cheguei lá falando que eu já sabia editar os vídeos e tal, não tinha esse negócio de celular. E o dono da produtora viu que eu não tinha experiência nenhuma, né? No final do dia ali, porque eu perguntava tanto. Aí eu falei, cara, vou te falar a verdade, eu não sei, mas eu tô aqui para aprender, deixa eu trabalhar de graça. Eu trabalhei 8 meses de graça nessa produtora para aprender a editar. Isso com quantos anos, Luiz? Cara, devia ter ali 19. Pô, tu não era tão novo também. Não, eu tinha 19 anos, 20 anos ali, agora eu não lembro exato a data. Mas ali foi algo que eu descobri que eu gostava muito. E quando eu comecei a ter o meu primeiro salário, eu lembro que eu trabalhava em 2 lugares, depois que eu queria aumentar o meu salário. E naquela época dava. Eu lembro que eu entrava às 8 horas da manhã, num, ficava até às 18, eu entrava às 19 num e trabalhava até meia-noite, todos os dias. Então ali eu já vi que eu tinha essa ambição, e quando começou, eu vi que eu estava praticamente fazendo toda a gestão dessa empresa, recebendo, fechando venda e correndo atrás, e o dono já não estava lá, eu vi que eu tinha um dom para ser empreendedor. Ali eu enxerguei isso. E comecei a empreender, né? Saí de lá, montei o meu negócio e ali eu fui descobrir o que era CNPJ, né? Não entendia. Seu primeiro negócio foi aberto com que idade? Eu acredito que seja com 21, 22. Ou seja, da aprendizagem até abrir... E aí, aquela história que eu falo, ali que eu entendi o progresso e ordem. Por quê? Eu já entrei na publicidade, porque normalmente as pessoas, principalmente quem vem de uma família que tem uma condição melhor, começa a pensar no primeiro trabalho depois da faculdade ou durante a faculdade. E como eu não tinha dinheiro para nem pagar a faculdade, eu tive que eu tive que inverter. Então, eu comecei a fazer faculdade depois que eu já tinha empresa. Mas e quando eu fui para... Não porque eu não sabia, eu queria inserir no mercado, né? Entrar nesse mercado. Então, eu precisava se relacionar com os professores, com os alunos. E por aí foi, comecei minha vida assim. Tive sucesso na vida de publicidade, fui fazendo outras coisas. E coisas que eu falo assim, já mexi com evento, já mexi com locações eu tinha uma casa lá, academia, já fui entrando... Construção. Vamos falar o que você não mexeu. Mais fácil. Exatamente. E aí eu só não mexi com coisa errada. Eu sempre fui aquele cara de levar as coisas certas, porque eu tenho na minha cabeça... que tudo que é errado, dá errado. Então, não queira... Melhor não começar. Não queira encurtar caminho, não querer pular algumas etapas que vai dar ruim. Então, nem pensa nisso. E ali, eu fui, né? E nisso, custou uma coisa que na época, eu não tinha percebido que estava custando. Que era o quê? Noite sem dormir, alimentação errada. Eu estava totalmente com a vida, assim, zero saúde. Ganhava dinheiro, mas não tinha saúde. Dormia mal, era um cara totalmente... Se eu te mostrar uma foto minha, você fica impressionado. E ali, eu tive uma doença, um câncer na época, e me fez parar para pensar, porque o homem, ele sempre... Ele olha para tudo, para o trabalho, para a esposa, para os filhos, para tudo, menos para ele. Menos para si E mesmo. depois da pandemia, isso mudou muito. E eu precisei passar um susto para eu entender isso, né? Hoje a informação ela chega,
né? A gente trabalha muito isso, a comunicação, as redes sociais, tem muita gente falando disso, né? A gente tem que tomar cuidado também, que hoje em dia na internet tem muita gente falando trabalhe de casa, da Maldivas e compra esse, né? Mentira. Isso. Tem que apanhar Tem que ralar. muito, ralar pra caramba, tomar tiro todo dia mesmo, entendeu? E saber onde você quer chegar. Porque às vezes a gente vê um cara de sucesso lá que acorda, vai na sauna, vai na academia, vai nisso aqui, não, empreender é isso, Uau, né? é isso. Nossa, Vê o resultado e acha que bom desde o começo é empreender. isso. Cara, trabalhar aqui, né, de CLT é muito ruim, empreender é bom demais, olha lá. E é o contrário, cara, não é para todo mundo, é uma decisão que você tem que tomar importante. E aí nisso, né, quando eu comecei a me cuidar, fui numa clínica de estética feminina, tinha um monte de mulher lá. Desconforto gigante. Desconforto total. E conversando com a minha irmã, a gente teve essa ideia e começamos aí em 2019, a primeira unidade, primeira clínica. Uau. De 50 metros, pegando dinheiro emprestado e tudo. Daquele jeito que Brasil, né? Brasil. Daquele jeito brasileiro mesmo, de começar as coisas. E fui na raça fazendo, cara, esse negócio. Fui vendendo. Fiquei durante 4 anos aí. Praticamente, assim, se você me perguntar... Lembra quando eu tive o meu primeiro emprego? 8 meses ali, sem ganhar nada? Só que eu fiquei 4 anos, porque eu tive que reinvestir. Só reinvestindo. Eu quero aproveitar esse gancho. E ninguém acreditando em mim, tá? Imagina, porque no início... é uma loucura, né? Clínica para homens, né? Não, Estética para homens? Não, além de assim? você falar disso, nessa época, a hora que você falava assim, não, vou fazer uma rede de Vai virar 500 franquia, clínicas no Brasil todo. Pô, Aí é sei lá, piada. você morando numa cidade do interior, pô, fala, Não é possível. não, Luiz, pelo amor de Deus. Tanto é que hoje os meus amigos daquela época, eles falavam assim, Luiz, eles me chamavam, vocês lembram daquele desenho Mundo de Bob? Fantástico Mundo de Bob. Eles me chamavam de Mundo de Bob. Luiz, isso é muito Mundo de Bob. Só que aí... É muito sonhador. Sonhador, Vem pra não sei o quê. realidade. Mas hoje todos eles ficam assim, cara, tudo que você falou que você ia fazer, você fez. Isso é louco, né, cara? Isso é louco. Tudo. Eles falam assim, a gente tá impressionado. Tudo que você falava 10, 15, 20 anos atrás, porque meus amigos são de muitos anos, você fez. E sabe o que eu acho que é mais legal disso? Tenho certeza que você construiu tudo isso das 9 às 18, né? Com 1h30 de intervalo. Que isso, ia na academia trabalhando cedo. tranquilo, né? Isso. Não é verdade? Com muito dinheiro. Com muito dinheiro, né? Com as contas todas em dias o tempo todo, né? Nem precisei fazer botox, não. Nem ruga tinha. Meu amigo. Mas eu quero aproveitar esse gancho, porque é muito interessante, né? Pedro, você acompanha também muitos empresários e o marketing é a arte de fazer possível esses sonhadores, esses malucos, né? Sim. A forma de você envelopar um serviço, um produto, a marca que você estabelece como empresa. O que você acha? Você acha que empresário tem que ser meio doido mesmo? Você acha que Eu não conheço empresário normal, cara. Eu não conheço empresário normal, não conheço empresário justamente que não teve que trabalhar 18 horas por dia, que não teve que antecipar dinheiro que não tinha, que teve um sonho na cabeça que todo mundo chamava de louco, que todo mundo olhava assim, cara, isso daí não vai dar certo, isso daí é demais. Ou se não, até mesmo, por ser algo tão disruptivo, não colocava fé. Então, eu acredito e eu valorizo muito todo empresário, porque eu vejo que ele é um cara que nada contra a maré. Todo mês começa com uma carga alta de imposto, com uma folha de pagamento altíssima, e a folha de pagamento é alta para todo mundo, né? Se você tem 10 funcionários ou se você tem 1.000, é sempre alta, porque é sempre algo proporcional. Então, você realmente ter essa ousadia, ter essa coragem e fazer dar certo, isso não é para qualquer um. Eu vejo a pergunta que você fez, né? Você acredita que o marketing é o que faz isso dar certo? Não, eu acredito que é o trabalho que faz isso dar certo. Mas o marketing, ele facilita as coisas. Porque ele facilita a consciência das outras pessoas. Independente aqui nós temos uma agência, produtora, ele tem uma clínica. Precisa vender. Independente do negócio, precisa vender. E se você não conseguir comunicar isso de uma forma com que as pessoas entendam, talvez o negócio vai ser muito bom para você. Mas se não chegar a pessoas, não vai adiantar. Então, eu vejo que é aí que entra a comunicação e o marketing. É verdade. Tanto que o que diferencia um louco de um visionário é o resultado, né? É o que as outras pessoas, os clientes dessa clínica, é o que tornou com que a clínica fosse um sucesso. A escala, né? E tudo mais. Então, inclusive...
hoje, com certeza, você já é considerado visionário, né? E não mais um louco, né? Bastante. Porque, assim, o marketing, né? A publicidade, ela me trouxe ali... Todo mundo fala assim, Luiz, deu certo porque você é do marketing, porque você... Cara, deu certo por um conjunto todo, Sim. né? Pela disciplina, pelo esforço, a dedicação, saber que não existia plano B, sempre o A, correr atrás e tirar do papel, né? Então, o marketing também fez parte, o marketing é super importante. Hoje, quando você já começa, né, uma estrutura de marketing, publicidade, todo um posicionamento, a gente sabe que os resultados vêm mais fáceis, né? Mas também existe a outra parte. E hoje, então, assim, eu falo que me ajudou muito, mas é todo um... Mas a primeira coisa que eu falo para todo mundo, quando vai iniciar um negócio, já idealizar. Quando você coloca energia, já pensa num negócio... Não, fala, nossa, por exemplo, no dia que eu chamei a minha irmã para montar a primeira, eu já falei para ela, no primeiro dia, vai ser uma rede de franquia. No primeiro dia. No primeiro dia. Então, assim, às vezes eu falo, nossa, isso é muito louco. Mas, cara, se você manda isso pro universo, você fala isso, se você já começa a idealizar, é a primeira coisa que você tem que fazer quando você for montar um negócio. Porque se você... E é tudo na vida, porque se você começa um relacionamento já falando que vai terminar em tal época ou não vai dar certo, cara, não dá certo. Agora, se você começa um relacionamento falando, eu vou casar, vai dar certo, eu vou montar essa empresa, eu vou ter sucesso, eu vou realizar meus sonhos, eu vou ajudar as pessoas. Cara, isso acontece. Pode anotar. Tudo que você for fazer na sua vida... já mentaliza coisas positivas, que é o primeiro passo. E aí depois é tirar do papel, é começar a executar, é fazer um bom marketing, fazer o seu papel. Mas olha que interessante, você foi a primeira ferramenta de marketing da sua empresa. Fui. Você a primeira cliente da sua empresa foi a sua irmã, de comprar essa ideia, não foi? Então, isso que é interessante, porque é o tamanho da convicção. Marketing, tem gente que acha que marketing é postar, publicar e torcer para que dê certo. Torcer para que viralize. Mas não, o marketing realmente é essa convicção por trás. E aí sim, comunicar o tamanho dessa convicção. E uma questão que eu vejo que é muito importante, por exemplo, nessa época eu lembro que o meu sonho era ter uma construtora. Olha. Eu nunca imaginei um cara da publicidade que tinha um sonho de ter uma construtora e de repente montou uma franqueadora que é uma rede no Brasil. Você entende? De estética. Para homens. Para homens. Totalmente diferente. Muito legal isso. Numa cidade do agro ainda, que às vezes lá os caras usam buchinha, chucrão, né? E tal. Não. Então, assim, eu vejo que hoje o lugar... O que faz mesmo realmente o negócio dar certo é você, cara. Você falar, vai virar, vai dar certo, vai ser sucesso, acontece. Entendeu? E se der errado, a culpa é sua. Não tem outro, não. Para de ficar querendo culpar os outros que não deu. É o governo, é o funcionário. Não. Olha pro espelho. Eu sei exatamente. Eu já tenho a imagem da minha clínica número 500. Eu tenho. Olha, que legal. Eu consigo visualizar ela, entendeu? Sim. Você tá me fazendo visualizar ela também. Só nessa conversa. Não, né? eu tenho certeza. Vai ser numa grande avenida e vai ter o número 500 em cima da fachada, assim, bem grande, assim. Que legal. Pra marcar. Que legal. Entendeu? Porque é algo que... Isso, até ontem eu falei disso num vídeo meu, que é uma missão que Deus me deu. No início eu comecei... pelo lado do empreendedorismo, pelo lado financeiro, né? De ganhar dinheiro, que todo empreendedor abre um negócio pensando em ganhar dinheiro. Mas hoje tornou uma missão de ajudar esses homens para não precisar passar aquele susto que eu passei e eles se cuidarem. Então, porque a confiança e o autoestima hoje na vida de um homem é muito importante. Com certeza. Não só do homem, da mulher também, mas eu falo assim, a mulher, ela já é mais natural para a mulher. Ela também é mais inteligente. Ela é mais evoluída que a gente, muito né? mais. Eu pego uma comparação, tipo, Não é à toa que elas têm clínica faz muito tempo, né? Então, Estão começando agora. cara,
a maior revolução que nós vamos passar nesse mundo é com as mulheres. Vocês vão ver, elas vão mandar em tudo. Lá em casa já funciona. Aí, ó, Lá em casa a revolução já começou. É tudo, cara. Vai chegar um momento que qualquer companhia vai ter uma mulher tocando, até o governo, tudo. Não tem como, não tem como. Realmente ser são evoluído, elas. né? Eu falo porque eu pego hoje, eu tenho um sobrinho, né? E uma sobrinha também, eu sou padrinho dos dois. Você pega os dois ali e analisa, você vê a minha sobrinha de 14 anos tá assim, eu vou ser médico, eu vou ser isso, O meu sobrinho, você conversa com ele, tá assim, não, eu vou jogar um videogame hoje, eu quero isso, hoje eu vou ver meus amigos, sabe? Mas é que é normal, assim, é uma E questão eles de têm idade, a mesma né? criação e até tem os uma primeiros visão 40 diferente. anos do homem, normalmente é assim mesmo a mentalidade, né? Meu Deus. Mas eu vou te falar, eu não era assim, você acredita? A única coisa que eu dei muito trabalho é que eu gostava de ficar na rua. Mas assim, e tanto é que quando a minha mãe me trancava dentro de casa, que eu não pulava o muro pra sair, porque eu gostava muito da rua, cara, todos os amigos sentavam no portão da minha casa pra gente ficar conversando, de tanto que eu fazia muita amizade. Que legal. Ali eu já Isso é identifiquei... uma característica boa demais. E é uma das coisas, assim, porque tem gente que acha que trabalhar home office e tal, você ficar ali naquele mundo seu fechado, você vai crescer, só porque você rala ali das 8 da manhã à meia-noite todo dia, cara, você tem que ir... Os bons negócios Você estão tem na que estar rua, no né? ambiente certo. Sim, a conexão... conexões. Cara, que tem de gente que eu conecto, porque todos esses negócios que eu fiz na publicidade, nesses outros negócios... Tirando em relação à questão financeira, eu conheci muita gente que hoje alguns ainda até faz parte do meu projeto, me ajudam em alguma coisa, outros monta outros negócios e acaba virando ali participando. Então, isso é legal, cara. É isso, sabe? Agora, quando você tem ali um jovem preso dentro de casa, parado e cresce naquele mundo ali, cara, não... Tem um risco, né? Eu não tenho filho ainda, mas na hora que se eu tiver um dia, ele vai ficar na rua mas também. Eu acho muito legal, assim, eu sou fanático por ouvir histórias de pessoas que deram certo. Eu sou fanático por isso. Isso é algo que eu gasto tempo, que a gente pode conversar, assim, isso com várias pessoas que saíram de um ponto e que construíram algo. E ver essas semelhanças, né? Justamente desde novo, trabalhador, desde novo, com uma mentalidade de ter algo grande, de ser alguém grande. Você começou uma clínica para homens numa cidade interior pensando, isso aqui vai ser uma franquia, eu vou ter 500 franquias. Cara, isso daí é uma semelhança de boa parte de pessoas que deram certo. Verdade. E assim, por exemplo, quando eu era novo, eu nunca fui muito jogar videogame. Mas quando eu era novo, eu acho que era meio... problemático mental, assim, cara. Eu, com 4 anos, meu pai empresário, saía na rua pra vender meia. Aí, com meu primo, sei lá, com 6 anos, vendia geladinho na rua. Cara, não precisava disso. Meu tio era empresário, meu pai também. A gente tinha uma vida muito boa, graças a Deus. Mas, assim, alguma coisa na cabeça, tipo assim, cara, eu vou pegar isso aqui, vou comprar por 25 centavos, vou vender por R$1. Se eu vender 10, eu tenho... Tipo assim, essa cabeça processando... Aí, com 12 anos, eu tava lendo O Monge Executivo. Cara, eu acho que esse livro é para pessoas acima de 70 anos, pelo menos. Mas é engraçado como essas coisas formam a mentalidade, né? E que depois, quando você chega numa certa idade onde muitos estão começando, você está começando a pensar coisas maiores. E eu acho que isso, principalmente para quem está assistindo a gente, para quem talvez está iniciando no empreendimento, ou para quem quer crescer na vida, cara, faz total sentido, porque é normal a gente se basear pela média. E qual que é a média? Cara, ficar toda hora jogando videogame, gastar tempo com conversa que não precisa, pensar que o trabalho é uma obrigação e não uma porta de crescimento. Então eu vou entrar aqui, eu vou fazer o básico, vou fazer só o suficiente para me manter aqui e tá bom. Aí o que acontece? Não cresce, fica estagnado na vida e fica sempre olhando, pô, mas por que fulano tem tal coisa? Por que o cara tem 150 franquias e eu tô aqui, eu não... Porque muitas vezes não consegue entender esses princípios de vida. Eu vejo que isso são hábitos, sim, mas isso é um princípio de vida que, se você trabalhar hoje, se hoje você iniciar uma construtora, vai dar certo. Se hoje você iniciar uma academia, vai dar certo. Por quê? Porque são princípios fundamentais para o crescimento. E isso é muito interessante, porque se a gente vai analisar para o lado do marketing, por exemplo, tem gente que dá certo, tem gente que não dá certo. E fazer o mais do mesmo é fazer mais um post, é fazer um marketing muito básico. E hoje você tem franqueados contigo, você conhece empresários.
Quando você analisa dessa forma, o que falta no marketing de certas pessoas que não falta no marketing de pessoas que têm resultado, por exemplo? Hoje você vendo empresários, vendo franqueados, se há diferença, você nota no resultado final a forma com que a pessoa trata estrategicamente a forma de propagar o negócio dela, a responsabilidade que ela tem. Como, por exemplo, na tua primeira reunião da tua empresa, quando não tinha nada, você já falou, vai ter 500, pronto e acabou. Então, essa diferenciação no ponto de vista do marketing em relação a quem faz o básico, a quem dá um pouco a mais. Até a minha resposta vai ser um pouco do que você falou com essa questão do marketing. Primeira coisa, hoje quando você vê o dono de uma empresa que bota a cara na frente do negócio, a imagem dele, independente se é uma franquia ou não, porque hoje, independente se é uma franquia hoje também precisa de um dono lá dentro, entendeu? Quem conhece aquela cidade é o franqueado. Muito mais do que qualquer franqueadora. Então, quando esse cara, muito bem relacionado naquela cidade, que todos conhecem, ele começa uma divulgação de uma marca, que seja franquia ou dele própria, cara, claro que ele vai ter um bom resultado já na frente. Quando ele começa a trazer pessoas, né, para ajudar ele no marketing, criando um planejamento e ele executando isso todos os dias, é claro que ele vai ter um bom, né, resultado. E o primeiro passo é esse, que diferencia de muitas outras pessoas que, às vezes, acha que comprou um negócio que vai funcionar, acha que montar a empresa, sou empreendedor, sou empresário, tudo, é muito bonito. Então, assim, cara, não é essa Disney. O negócio é mão na massa. É esse que eu falo, os meus franqueados, eu tenho bastante franqueado mão na massa com o meu perfil, que faz acontecer, e é onde aqueles que têm resultado são exatamente esse perfil, entendeu? E quando você fala dessa questão aí, né, do que você falou que mesmo tendo, né, ali o seu pai, tendo uma referência, você me fez lembrar, cara, que na minha época da sua idade aí, eu não tinha, né, essa referência, então eu aprendia as coisas na rua, vendo. Era tipo assim, existe a prática e existe a teórica e a prática. E os meus negócios era tudo na prática. Por exemplo, eu jogo tênis há 25 anos. Se a gente pegar 25 anos atrás, só rico jogava tênis. Sim. Só rico. Sim. E eu lá no meio, era o único pobre lá, mas assim, você acha que eu tava pensando que eu era pobre, que eu tava lá no meio? Cara, eu fazia amizade, eu via as casas deles, eu falava, não, eu vou ter essa casa, nossa, que legal aqui. E assim, porque aquilo ali, cara, o ambiente, só o fato de você estar naquele ambiente bom, já te dá uma energia boa de você querer participar daquilo o resto da sua vida. Você não quer andar para trás, né? É verdade. Então, como? Então, conhecendo pessoas, sendo honesto, transparente, participando, e as oportunidades vão acontecendo. E eu, cara, na época eu reclamava muito, assim, não reclamava não da vida, né? Nada. Eu falava, nossa, comigo as coisas são muito difíceis. Realmente, tudo para dar certo comigo, em tudo na minha vida, sempre foi muito difícil. Porque eu descobri ali, eu não tinha com quem, não tinha chat GPT, não tinha referência, não tinha um vídeo do Flávio Augusto na internet. Não tinha isso, não tinha. Então, era assim, era na prática ali, naquele risco. E as pessoas, cara, hoje, tem gente que às vezes tem lá 1 milhão na conta e fala, não, é muito melhor eu ter 1 milhão na minha conta, ficar aqui tranquilo do que eu correr um risco de início e tal. Aí o medo de não querer executar as coisas trava as pessoas. Sim. E aí ninguém evolui. E aí depois fica comparando, por que ele tem 150? Por que ele tem... Cara, porque o cara foi e fez. É que você falou, vai montar uma academia? Vai dar certo. Vai montar isso? Vai dar certo. Mas, cara, é o primeiro passo. Vai dar certo e eu vou fazer dar certo. E agora tem gente que prefere ficar em casa, não fazer nada, mas sonha, né? Sim. Eu sonho em montar 150, eu sonho... Cara, o primeiro passo é isso, é ter coragem mesmo e ir pra cima e fazer dar certo.
Eu tava com a ideia de te convidar para jogar tênis. Mas agora que eu vi que ele joga 25 anos, 25 anos... Não, tênis, não, não. não. Não, é porque, cara, quando você começa lá atrás, você sonha ser atleta profissional. Só que, cara, tinha uma diferença. Os caras que jogavam comigo, hoje o nível deles são praticamente assim, né? Eu joguei muito com eles, mas eles foram além porque os caras faziam aula direto, tinha dinheiro, viajava, vivia pra isso. Eu não, cara, eu tinha que ali, ó, escola, estudar, trabalhar, né? O tênis pra mim era mais um hobby, era uma hora ou outra, né? Eu não jogo mal, mas também assim, eu não cheguei, eu já joguei classe A, mas eu já joguei B, já fui pra C, então assim, voltei pra A, então depende da fase, porque tênis, cara, um tempinho que você para, você tem que dar um passinho pra trás e começar a corrigir de novo. Por exemplo, eu tô com, essa época agora, com um problema de empunhadura, que eu arrumei até uma dor aqui, e eu nunca tive isso, então, porque eu mudei a empunhadura. Chegou a pegar epicondilite? Eu ainda não, comecei agora, eu não sei ainda o que seria. Aqui. Comecei agora, nunca tive nada. E o tênis, cara, ele não é pra qualquer um. Ele exige muito do seu psicológico. Totalmente. Cara, toda vez, se você chegar pra jogar tênis, se você não tiver bem, você pode ter certeza que você não vai jogar bem. E se ficar notificação no celular, sim, no relógio, você fica com aquela ansiedade, aquelas coisas. E eu aproveitei muito na minha vida, que seja no relacionamento, eu falo casamento, namoro, amigos, eu sempre, negócio, network e tudo, eu sempre aproveitei o lado bom de tudo isso para eu crescer, entendeu? Tipo, eu cresci muito com os relacionamentos que eu tive, eu cresci muito com as amizades que eu tive. Então, assim, eu sempre tirei algo bom. Claro, a gente vai crescendo. Às vezes, os amigos que eram daquela época não é tão participativo agora e tudo. Eu mudei de cidade, eu praticamente... Isso é um ponto que eu vi... Cara, eu tinha uma vida super confortável lá em Minas. Eu poderia ter ficado lá, casa boa, tudo. Eu falei, não, vou começar... Sabe, eu busco a pressão. Então, é melhor um dia lá na frente falar, não, eu tentei isso, eu fiz isso, fiz aquilo... do que ficar lá, cara. Não, a vida boa, viajo pra cá de vez em quando, vai na empresa, faço o que tem que fazer. Não. Hoje é buscar pressão. É muito interessante que o tênis é muito parecido com o empreendedorismo mesmo. Tem altos e baixos, você não tem vida garantida. Não. João Fonseca não tem vida garantida. Você pode chegar num nível... E o empresário vive altos e baixos, né? Muito. Como que o marketing pode ajudar a ter pelo menos um pouco mais de previsibilidade? Uma estratégia para chegar a leads, uma estratégia para comunicar melhor. Como que você vê dessa forma? Já que nós teremos altos e baixos, né, ter pelo menos uma área na empresa que possa te dar um pouco mais de previsibilidade. Legal. Eu gosto de falar que a venda ela é uma estatística, né? Se você apresenta o seu negócio para 10 pessoas, você tem 10 possibilidades de venda. Se você apresenta para 1.000 pessoas, você tem 1.000 possibilidades de venda. Então, o princípio básico é você alcançar mais pessoas e fazer com que mais pessoas conheçam o seu negócio. Se as pessoas não conhecerem, não tem como comprar. E hoje, não adianta simplesmente você saber que aquele negócio existe. Você precisa de um porquê para comprar daquela empresa. Mesmo que você venda papel higiênico, a pessoa você vai decidir se vai comprar no Bistec ou na Angelone. Então, hoje, essa comunicação ela é muito necessária. Principalmente quando a gente fala de serviço. Por quê? É o que vai trazer a diferenciação ou não. Como o Luiz muito bem falou antes, né? Mesmo uma franquia, ela precisa ter uma cara exposta, uma cara que tenha relacionamento com as pessoas da cidade. E tudo isso é o quê? Ser visto. Quem não é visto, não é lembrado. Se você não está presente na rede social, na comunicação. E quando a gente fala rede social, né, é porque é onde as pessoas gastam tempo. Verdade. Hoje, mesmo no trânsito, a pessoa está com o olho no celular. Então, quando a gente fala em rede social, é simplesmente estar presente aonde as pessoas estão. E é claro, né, que isso, dependendo do tamanho da empresa, você vai tendo mais possibilidades. Talvez hoje, para uma pequena empresa, seja a rede social. Para uma média empresa, seja interessante estar presente no outdoor, ter outros canais de comunicação. Então, o mais importante é justamente, primeiro, você fazer com que o seu negócio seja conhecido e você gerar essa conexão. E nesse ponto de gerar conexão, eu acho que é onde muitos se perdem. Por quê?
é muito comum hoje você ver empresas que fazem uma panfletagem digital, ou seja, que criam um conteúdo genérico, que cria ali simplesmente uma arte e simplesmente por postar acha que está fazendo marketing, que na verdade não é. Por quê? Se você não conseguir gerar impacto na pessoa que está do outro lado, se você não conseguir fazer com que a pessoa do outro lado sinta alguma emoção, cara, você não está fazendo um trabalho efetivo. E muitas vezes isso você vai fazer por 6 meses, 1 ano, e depois vai falar assim, marketing não dá certo. Marketing para mim não funciona. Para mim funciona boca a boca. Você fez errado. Quando você fala assim, me lembra muito o McDonald's. Por que eu falo do McDonald's? Se a gente pegar nós 3 aqui, a gente consegue fazer um hambúrguer muito mais gostoso, não é? E o McDonald's, né, com o marketing, com as estratégias, é o maior, é o mais conhecido, é o mais famoso, né? Olha o faturamento dele e assim a gente monta o mais gostoso. Então, o que é melhor hoje? Você ser famoso ou você ser mais gostoso? Ser famoso. Então, nem sempre, às vezes, você ter o melhor produto, o mais gostoso, é o que faz o negócio dar certo. Então, hoje, você ser famoso, conhecido, olha o tamanho que você fica. Então, e essa percepção fala muito sobre, sobre branding, né? Sobre você fortalecer a marca. E eu tô passando exatamente agora por esse processo de novo. Porque às vezes a gente imagina, nossa, o Luiz tem uma rede grande, é um negócio validado. Cara, o que funcionava 3, 4 anos atrás, não funciona hoje. Funcionava 1 ano atrás, não funciona hoje. E eu não falo só em estratégia de vendas, em outras questões, em ferramenta e tecnologia, não. Eu falo até no marketing, posicionamento. Eu tô passando agora para um novo posicionamento que eu estou fazendo na marca, então eu vou reestruturar tudo. Por quê? Porque o público muda, as coisas vão mudando e a gente tem que sempre que estar adaptando. Eu comprei uma rede de franquia, não era para estar... Cara, claro, se você não tiver um fundador hoje que está olhando, e está ajustando, e está mexendo, e está indo, e está indo... Que isso? Ele é empresário igual. Não. Você é empresário, mas o franqueado é empresário igual. Ele precisa pensar igual. Mas todo mundo imagina que você com 150, 300, 400 clínicas, você já pode ficar em casa, entende? Fala, nossa, o cara tá tranquilo, né? Não precisa mais mexer, ele já acertou. Eu acho que as suas contas hoje são mais altas do que quando era 10 franquias. Não, tanto é que nós estamos dando um exemplo do McDonald's. Se você pegar no mundo inteiro, eles atualizaram até o layout das lojas. Lembra? Que eles falaram, o nosso público, ele envelheceu. Ele não tem mais aquele lado divertido daquele... Do McLanche Feliz ali. Não tinha, ele envelheceu. Aquele vermelho forte. Aquilo ali é um novo posicionamento. É verdade. Se uma marca dessa, tão forte, né, uma marca global, tem que mudar o marketing, tem que mudar o posicionamento, quem sou eu querer não mexer na marca, entendeu? E eu vejo muito isso, eu trabalho em algumas empresas que são geracionais. Né? Ou seja, que o avô criou, o pai cresceu e hoje os filhos estão iniciando, e estão continuando. E muitas vezes o pai fala assim, não, mas na época do meu pai não tinha tudo isso, não precisava fazer tudo isso para vender. Realmente, naquela época não, mas hoje precisa. Os tempos mudam. Não é o que você fez até hoje te trouxe até o lugar onde você está. Agora, para continuar, você vai precisar fazer coisas novas, coisas diferentes. E eu acho que essa necessidade de se atualizar e muitas vezes entender que talvez você não tem tempo para fazer tudo, né? E que muitas vezes eu vejo que é um grande problema do marketing. Não, mas eu sei fazer marketing. Saber é uma coisa, fazer é outra. Completamente diferente. Quando a gente chegou aqui no estúdio, falei, pô, você viu esse programa novo que o pessoal tá fazendo, tá dando super certo, 24 horas com o Guto Galampo e tal? Não vi. Isso é um problema teu? Não, claro que não. Qual que é as suas demandas, as suas responsabilidades? 150 franquias é muita coisa. E é natural que muitas vezes o empresário também, mesmo o empresário que não tenha 150 franquias, mas não consegue ter essa visão tão aberta. E eu acredito uma coisa, Luiz, aí você me corrija se eu estiver errado. Mas, cara, eu gosto muito de pensar o seguinte, eu quero pessoas melhores que eu fazendo cada área da empresa. Cara, eu sei tirar foto, mas o meu fotógrafo, irmão, ele é sensacional. Ele é, extraordinário. Se eu parar, eu vou fazer uma arte. Mas eu tenho uma designer que é mineira, inclusive. Uberaba, inclusive. De Uberaba. Cara, isso aqui tem que virar um corte. A Clara é uma pessoa extraordinária, maravilhosa. A guria pode ser uma característica do pessoal de Uberaba, então. Pode ser, pode ser. Então, assim,
Mas ter pessoas pensando somente aquilo, isso eu acho que é imbatível. Quando você consegue ter pessoas pensando somente aquilo, aquela parte do processo, e algo, né, a gente está falando de novidade, inovação, mudança, mas é engraçado, né? O que foi a Revolução Industrial? Pegar um processo que era feito por uma pessoa, dividir em 50 processos, colocar 50 pessoas para fazer aquilo, e eu acho que é por conta disso que a gente tem carros, máquinas. Por quê? Porque cada parte do processo tem uma pessoa focada somente naquilo e que o resultado disso é algo extraordinário. Muito bem. Indo para uma parte mais aprofundando nesse sentido, até para entender por que o marketing ele é tudo isso que a gente está falando, então, né? Vocês acham, então, falando sobre fortalecimento de marca, como foi dado o exemplo tanto do McDonald's quanto da fase atual que vocês estão passando, qualidade importa, então, para fortalecer uma marca? Eu pergunto isso também porque marketing se tornou uma coisa tão comum. Qualquer um que tem celular acredita que sabe fazer marketing, arte, vídeo, foto. Agora, quando está fortalecendo uma marca, ampliando os horizontes da marca, o quanto a qualidade importa versus só fazer. E eu até coloco uma outra pergunta junto dessa. Investir mal em marketing é melhor do que não investir em marketing? Cara, eu posso te falar pelas experiências que eu tive, né? Eu vejo que hoje, todas as vezes que eu quis economizar em um determinado trabalho, foi um tiro no pé. Entendeu? Todas as vezes. Porque às vezes às vezes é algo que, não, você quer pegar alguém da sua equipe e quer treinar ela para ela fazer, e às vezes ela não tem aquela experiência, não é o motor de tração que ela sabe fazer. Hoje a gente tem que entender, quando você tem uma equipe, o que cada um é melhor. Sim. E é aquilo que você falou, pegar em cada setor e colocar as pessoas certas em cada setor. Cara, você cresce muito. E quando você quer pegar essas pessoas e tentar trazer coisas novas, que elas não têm experiências, cara, além de você perder aquele profissional bom, porque você acaba esgotando ele e cobrando ele de algo que ele não é bom, que ele não foi combinado a fazer, você começa a ter muito problema naquele setor. Então, é aquela questão que eu falei no início. Tudo que você quer encurtar, que você quer começar errado, dá errado. Não é só fazer coisa errada, não. Eu falo até fazer isso também, entendeu? Forma errada. Certos atalhos. Cara, hoje contratar uma boa empresa, trazer um bom profissional, fazer o posicionamento, fazer todas as etapas corretas que precisa ser feito. Claro, demora, tem que ter um investimento, mas você já sai lá na frente, você já chega certo. Todas as vezes que eu fiz assim, eu fui muito mais assertivo, entendeu? Então, hoje, ter um profissional bom, né, uma pessoa ali pensando junto com você, cara, dá muito mais certo, muito mais. E ouvir, né, as pessoas, porque tem empresário que, às vezes, ele tem a razão de tudo, cara, e ele não escuta, aí é onde dá ruim também, tá? Aí não tem como dar certo. Aí não tem marketing, não tem ferramenta, não tem IA que vai resolver. Não. Eu sou muito humilde de ouvir, de aprender. Eu gosto de aprender, de ter as pessoas boas do lado, entendeu? E também acompanhar e olhar dados, né? Porque o que vai trazer a solução, se você tá com a pessoa certa ou não, é os seus resultados, entendeu? Ali você descobre. Aproveitando, a gente já está chegando ao fim, infelizmente, já da nossa conversa. Passou tão rápido, né? Passa muito rápido. Ainda mais com boas histórias, inspiradoras histórias. Mas eu quero perguntar algo bem prático mesmo. Pegar o ponto de vista de agência, ponto de vista de empresário. Qual é a maior dica que você pode dar de marketing que você queria ter ouvido 5 anos atrás? Vou começar pelo Pedro. Ótimo. Comece. Faça. Não espere ter o melhor celular, a melhor câmera, a melhor agência.
simplesmente comece. Assim, não tenha vergonha de divulgar aquilo que você faz, aquilo que você vende. Não se compare com as outras pessoas. Não se compare nem com pessoas próximas, nem muito menos com pessoas que muitas vezes já passaram pelo que você está passando hoje, já há 10, 15, 20 anos. Entenda que todo mundo tem um começo. E para quem já está mais avançado na caminhada, para quem talvez já está chegando no marco de 10 anos de empresa, não queira fazer aquilo que você faz hoje da mesma forma que fazia antes. Não queira investir aquilo que você investia há tanto tempo antes. Por quê? Porque justamente você precisa olhar para frente, ter referências altas, né? Ter uma visão de longo prazo e pensar o seguinte: se eu quero chegar nessa marca, eu preciso começar a me parecer como ela. Eu preciso começar a me posicionar como ela. Assim como eu falo para quem trabalha comigo. Você quer ser diretor? Ok, comece a se portar como diretor. Comece a trabalhar como diretor. Comece a ter uma visão macro e a excelência naquilo que você está fazendo. Se você começar a se portar dessa forma, cara, não vai dar pouco tempo. Você vai ver que o seu reconhecimento e os seus benefícios vão aumentar e muito. Muito bom, muito bom. Que é aquilo que eu falei, né? Já começa a se visualizar com 500 franquias, já sendo dono de uma grande rede, que as coisas vão acontecendo. Se porte dessa forma. Exatamente, foi o que eu fiz. Quando vinha alguém... Cara, eu tinha uma franquia só, uma clínica, eu já falava, não, é uma rede de franquias. Cara, sabe? Legal, cara. Eu já me enxergava. Assim como a sua mente se imagina, assim você é. Tá na Bíblia, pô. Cara, se você imaginar, nossa, mesmo que sua conta tá lá zerada, cara, mas já imagina que você não tem esse problema, já vai pra cima, já se visualiza. Cara, todo o seu comportamento muda, entende? E isso... Tudo ao redor muda. Tudo, cara. Até as pessoas, sua energia, tudo vai acontecendo. Ah, Luiz, mas pensando assim é fácil. A hora que você tá lá com o boleto pra pagar no outro dia. Cara, tudo bem. Eu já passei por isso aí umas 500 mil vezes. Então, assim, eu sei do que é isso. Mas só o fato de você acordar todo dia, né? Ter uma postura, né? Porque tem gente... que às vezes veste a melhor roupa pra ir na balada e pra ir no trabalho, vai todo mulambento. Cara, acho que tinha que ser o contrário. Lógico. Entendeu? Lógico. Veste a melhor roupa, vai trabalhar bem, vai, sabe? E tenho certeza que as coisas vão prosperar, vai dar certo, agradece a Deus, bota ele em primeiro lugar e que você tem, e vai, cara, que eu tenho certeza que vence na vida. Comigo foi assim. Deixa eu te fazer uma pergunta agora bem prática. Para clínicas de estética, para empresas desse mesmo setor, e talvez até mesmo para os seus franqueados, qual que é a sua recomendação em porcentagem de investimento em marketing? 5%, 7% ou até 10%? 10%. Bruto? Hoje, 10% do bruto. Hoje eu falo que eu pego o faturamento, né? Claro, cada um tem um tamanho de faturamento, que depende muito da cidade, depende do empreendedor que está ali na ponta, da equipe. Porque quem faz a empresa dar certo são as pessoas. Concordo. Pode ser linda, bonita, promissora, mas se não tiver as pessoas certas lá dentro, não vai. Mas eu sempre falo para colocar 10% de todo o faturamento bruto em marketing. E isso... Ah, Luiz, mas tudo em online? Em mídia social? Não, divide, cara. Faz uma parte... Faz um mês online total, depois pega uma parte e joga um pouco em off, faz muita parceria, entendeu? Porque você não pode ficar também dependente só... De um canal. Só de um canal, Claro. Exatamente. Parcerias é importante, mas nunca... Porque o que o empresário quer? Não, eu vou cortar custo esse mês que deu uma apertada. A primeira coisa que ele olha é no marketing. Sim. Tinha que ser a última, entende? E ele olha no marketing. Não, vamos cortar 10 mil de mídia, não. Vamos fazer 5, vamos fazer... Não. Cara, vai cair o faturamento mais ainda, entende? Então, não faz sentido. Não faz sentido. Você mexe um parâmetro ali, um pauzinho, que muda completamente as entradas, né? Sim. E eu vejo que muitas vezes o empresário, ele tem a mente assim, não, esse ano eu vou investir aqui no meu galpão, na minha estrutura física, eu vou colocar aqui 10 milhões. E no marketing? Ah, não, eu vou dar uma segurada. Uai, e como que você vai ocupar todo esse galpão? Como que você vai lotar a agenda da clínica? Como que você vai, né? Então, é interessante porque, dessa forma, você vê se enxerga o marketing como acessório, né? Ou como pilar do crescimento, né? Então, bom, pelo que já passaram para nós aqui, realmente nosso podcast está chegando ao fim.
Eu quero dar uma oportunidade para vocês deixarem uma última mensagem para o empresário que está nos assistindo, talvez até mesmo para o franqueado que está nos acompanhando, para o empreendedor ou alguém que tem um sonho. Talvez hoje esteja vendendo picolé ou geladinha, mas está se visualizando com 500 unidades, com 100 unidades, com um crescimento. Deixar uma última mensagem dentro desse podcast. Eu gosto muito de falar que, independente da fase financeira que você está, né, da fase mais baixa ou da mais alta, desafio na sua vida, né, sempre vai acontecer, sempre vai, todo mundo tem os desafios, a gente veio aqui nessa vida para passar esses desafios, acreditar muito em você, ser melhor todos os dias. Então, assim, às vezes eu vejo muita gente boa tendo uma referência e às vezes ela não alcança aquela pessoa, aquela referência que ela buscou e ela desiste. Então não desista. Olha para você, seja melhor todos os dias. Coloca Deus na frente, que eu tenho certeza que o seu projeto vai dar certo e já se visualiza já como um grande empresário, um grande médico, seja lá qual que é o seu sonho, que eu tenho certeza que vai dar certo. Isso que eu falo, porque foi assim comigo e não foi fácil, tomei muita porrada, mas eu acordava todos os dias falando, vai dar certo. E deu, entendeu? Então... é isso aí, muito bem. Bom, Provérbios 16:3 diz o seguinte: o coração do homem faz planos, mas o Senhor é quem dirige os passos. Então eu vejo que aqui Deus traz uma responsabilidade para nós, que é de sonhar, de fazer planos. Que Deus é quem vai dirigir os passos, mas se você não fizer planos, se você não tiver um sonho, se você não tiver uma meta definida, muitas vezes você não vai chegar em lugar nenhum. Então a primeira coisa é justamente, cara, sonhe, coloque um objetivo, independente do que você for fazer, se for vender geladinho, se for vender picolé na praia, se for ter uma clínica, se for ter uma agência, tenha um sonho estabelecido, apresente isso diante de Deus e trabalhe muito, 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 muito. Se relacione com pessoas que já estão no lugar que você quer alcançar, se relacione com pessoas que tenham mais maturidade, que tenham mais resultado que você, e não olhe para aquilo que elas construíram, mas sim aprenda como elas construíram. Olha para os hábitos, olha para questões de chegar mais cedo, sair mais tarde, de não desistir, de você ter a capacidade de passar por um momento difícil sem ter a sua fé abalada. Saber que isso vai passar, que isso faz parte, mas não deixar se desanimar por uma palavra, por outra, e muito menos que uma situação externa possa definir quem você é, o momento da sua empresa. Olha só que legal. A Homens nasceu em 2019 e a Sailors nasceu em 2020. Cara, ambas as empresas nasceram pré-pandemia. A Sailors nasceu na pandemia. E graças a Deus estamos aqui, estamos bem. Empresas que cresceram, que tiveram sucesso. E então, o que isso mostra? Que não é o externo, não são as coisas, né? Não é o contexto que diz se vai dar certo ou não. É você realmente fazer dar certo. Colocar Deus na frente, Deus vai abençoar, fazer a sua parte. Que isso, hein? Concluímos em altíssimo nível, né? Não, exatamente. Porque na pandemia todo mundo quis ficar quietinho, né? Ninguém queria crescer, todo mundo parado. Cara, foi a hora que eu vi a oportunidade de pisar no acelerador. Foi o quê? Enquanto todo mundo Mas o seu negócio parado. é online? Dá para fazer procedimento online? Não, é porque a clínica, ela ficou só 15 dias fechada, porque como ela é considerada na área da saúde, ela fechou poucos dias. Mas esses 15 dias a gente tava vendendo online, entendeu? Pra hora que voltasse para executar. Claro. E assim, mas eu falo até da expansão, vendia franquia na pandemia, entendeu? E foi muito bom. Muito bem. Maravilha. Bom, chegamos ao fim de um excepcional podcast. Se você está aqui até agora, não deixe esse conteúdo ficar só com você, né? Então, compartilha com o maior número de pessoas, compartilha com seus colaboradores. Quem sabe vocês não assistem juntos e vão crescer muito. E lembrar para você, então, o seguinte: primeiro é o progresso, depois vem a ordem. Até o próximo Sailors Cast.